Esta é a E24 News em inglês e eu sou Natasha Kurtik. Obrigada por nos acompanhar. Bem, após 21 horas a portas fechadas no Paquistão, não houve acordo. As primeiras conversas diretas em mais de uma década entre Estados Unidos e Irã terminaram em impasse, com ambos se afastando e o cessar-fogo ainda sob risco. Bem, as negociadoras dos Estados Unidos deixaram Islamabad durante a noite, após o que deveria ser um momento de avanço. A vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirma que o Irã se recusou a abrir mão da capacidade de construir arma nuclear, considerando isso uma linha vermelha para Washington. E agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de postar no Truth Social, dizendo de forma direta que a única questão que importava, que era a questão nuclear, não foi resolvida, e anunciando que a Marinha dos Estados Unidos vai começar o processo de bloquear todos os navios que entram e saem do Estreito de Hormuz, acusando Teherã de extorsão mundial por não reabrir essa via marítima crucial. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel mandou o exército entrar em prontidão máxima, deixando as tropas em alerta para possível novo conflito com o Irã. Fontes militares dizem que o exército opera sob uma estrutura organizada de pré-guerra, como antes de ataques anteriores, acelerando o planejamento, reduzindo tempos de resposta e ampliando a lista de alvos no Irã, focando em sistemas de mísseis e locais de lançamento. Ao mesmo tempo, a Força Aérea de Israel está agora preparando planos de ataque atualizados, enquanto os sistemas de defesa aérea estão sendo reforçados em todo o país, com uma preocupação crescente sobre uma possível escalada em múltiplas frentes. Mas é importante ressaltar isso. Nenhuma decisão foi realmente tomada para lançar uma operação militar, mas a mensagem certamente está clara. Israel se prepara para todos os cenários, pois a janela diplomática está se fechando. Agora passo para nossos convidados no estúdio. Estamos com Yaki Dayan, ex-cônsul israelense em Los Angeles, nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Osra, e o analista de segurança Yaakov Lapid. Então vou começar com você, Yaakov, para falar um pouco sobre o que estamos ouvindo em relação à prontidão de Israel para um novo conflito. Como isso seria na prática? Quão provável ou quão logo você acha que isso pode acontecer? Primeiro, é importante esclarecer que declarações sobre prontidão não indicam o que realmente acontecerá. Os espectadores devem entender isso. Os militares devem estar prontos para todas as contingências, especialmente para um possível conflito renovado. Como isso ocorreria? Na prática, seria muito parecido com o que vimos nas últimas 5 semanas. O que mudaria seria a lista de alvos. Em vez dos alvos anteriores que estávamos vendo, o programa de mísseis, que provavelmente ainda restam alguns alvos para serem atingidos lá, e o comando e controle deles. A lista de alvos provavelmente envolveria infraestrutura econômica central, que está ligada às capacidades militares desse regime. Uma série de alvos econômicos estratégicos muito sensíveis sobre os quais ouvimos muito do presidente Trump antes do cessar-fogo. Então, acho que é para isso que eles estão se preparando. Mas, novamente, quero enfatizar que isso não tem nada a ver com o que realmente pode acontecer. São os militares cumprindo seu papel e estando prontos para qualquer ordem que possa vir. Certo, estamos ouvindo relatos de que pessoas no local questionam se o cessar-fogo vai acabar, principalmente após Trump anunciar que a Marinha dos Estados Unidos bloqueará o Estreito de Hormuz imediatamente. Nenhum navio poderá entrar nem sair. O que isso pode significar para a resposta do Irã? Então essa é uma ótima opção do Trump, aliás, porque não há muito interesse nos Estados Unidos em renovar a guerra. Então, na verdade, essa é uma opção intermediária. É um bloqueio, algo que aconteceu na Venezuela, mas até de uma forma melhor, porque você terá 2 porta-aviões, cada um bloqueando um lado em Hormuz. E Trump diria: se meus navios não vão passar, ninguém vai passar. Agora, o que ele disse é que conseguiu criar uma espécie de coalizão da OTAN de navios que vão escoltar alguns dos navios. No Estreito de Hormuz. Além disso, você tem que acrescentar que os Estados Unidos trouxeram 2 navios caça-minas para retirar as minas do Estreito de Hormuz. E eles estão começando a operar agora.
Agora, a questão é se os iranianos ousariam atacar esses navios. Se eles ousarem atacar esses navios, então a guerra recomeçaria imediatamente. Se não, eles vão retirar as minas e veremos aos poucos a retomada gradual da navegação. Mas, mesmo assim, esse bloqueio pode realmente sufocar o Irã economicamente. E eles já estão com um grande problema. E fazendo isso por tempo suficiente, isso poderia definitivamente derrubar o regime. Agora, vimos que a mídia iraniana acabou de divulgar um vídeo, essencialmente da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, avisando um destroyer dos Estados Unidos, basicamente, para recuar do Estreito de Hormuz. Quero falar sobre a força que a República Islâmica e suas forças militares têm neste momento. Vimos uma campanha militar contínua dos Estados Unidos e de Israel que durou mais de um mês. Eles têm capacidade de impedir que os Estados Unidos realmente façam isso no Estreito de Hormuz? Impedir completamente, não necessariamente, mas dificultar, isso é realmente uma opção. Veja, no final das contas, o Irã mantém capacidades de ataque no Estreito de Hormuz, não necessariamente por causa de uma marinha robusta, que já não existe mais, ou existem poucos navios, mas o estreito passa ao longo da costa sul do Irã, simplesmente por uma questão geográfica. Ele tem uma vantagem enorme e se preparou para esse momento com inúmeros locais de lançamento voltados para o estreito. Também possui as minas que ninguém sabe onde estão, mas essas minas estabeleceram uma rota que faria com que o tráfego marítimo atual ficasse mais próximo do território iraniano. No final das contas, porém, precisamos analisar qual seria a resposta iraniana a isso. Qual seria a resposta mais provável se o Irã for limitado na exportação de seu petróleo? Ele imporá esse mesmo custo aos seus vizinhos. E o que ele fará é atacar os vários oleodutos que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita possuem para contornar o Estreito de Hormuz. Ele pode continuar atacando esses países diretamente porque identificou isso como ponto fraco do esforço militar de Trump contra o Irã, ao atacar os países do Golfo. Isso está impondo um custo maior do que o Irã conseguiria impor atacando ativos militares americanos. E eles têm feito isso até agora, e acho que não têm problema em escalar ainda mais, ignorando completamente o facto de que, geograficamente, vão ter que conviver com esses países daqui para a frente. Mas eles abandonaram essa forma de pensar. Então, quando olhamos para a eficácia, o potencial de eficácia de uma medida dessas, ela realmente tem potencial militar. Mas também precisamos considerar o preço que o Irã vai tentar impor aos seus vizinhos. E isso é algo que eu imagino está sendo discutido não só na Casa Branca, mas também entre as nações do Golfo. Agora vamos passar para nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, falando direto da Casa Branca. Mike, todos estamos atentos à última postagem de Trump no Truth Social, mas agora ele também deu uma entrevista por telefone à Fox News. Qual a atualização mais recente sobre a retórica da Casa Branca e do governo americano? O presidente Trump afirma que os iranianos retornarão às negociações e concederão aos Estados Unidos tudo o que foi solicitado. Olha, nós entendemos, e acho que o presidente também sabe, que isso não vai ocorrer. Ele só está falando duro agora. Isso pode ser o que é necessário de certos setores aqui, mas entendemos que essa negociação provavelmente vai continuar. Acho que os americanos querem que continue, mesmo falando duro. E mesmo que J.D. Vance tenha dito no final das conversas no Paquistão que a oferta colocada na mesa era a última e melhor oferta, mesmo do lado iraniano, ouvimos do presidente iraniano referindo-se, entre aspas, a esta rodada de negociações que aconteceu em Islamabad, dando a entender que eles estão abertos ou que pode haver outra rodada de negociações por aqui. Ambos os lados, no final, como o ministro das Relações Exteriores de Oman publicou no Twitter há pouco tempo, ambos os lados vão ter que fazer o que ele chamou de concessões dolorosas para avançar aqui. Mas, enquanto isso, como eu disse na hora anterior, a operação que Trump quer levar adiante. Esta é uma forma de buscar um meio termo, evitando outra rodada de negociações, possivelmente tão infrutífera quanto a anterior. E voltar a uma guerra em grande escala, que seria atacar o Estreito de Hormuz.
garantindo que o Irã não tenha a vantagem de permitir seletiva e preferencialmente a entrada de quem bem entenderem e barrar todos os outros. Se houver um bloqueio, que seja nos termos dos americanos e tente incorporar outros aliados da coalizão, potencialmente os Emirados Árabes Unidos e outros. E garantir que os americanos estejam controlando a narrativa e a situação militar, e não os iranianos. E isso parece ser o que Trump quer fazer aqui, ao estabelecer um bloqueio próprio no Estreito de Hormuz, daqui para frente. Obrigado pela participação, Mike. Agora vamos para Eric Mandel, fundador e diretor da Middle East Political Information Network. Ele também nos acompanha dos Estados Unidos. Então, podemos dizer que há muitas mensagens contraditórias em relação ao que Trump está planejando a seguir nas negociações com a República Islâmica do Irã. E também se haverá ou não um retorno à atividade militar. Neste momento, quais são os objetivos finais declarados dos Estados Unidos? E o público americano sente que esses objetivos foram alcançados? Como todos disseram, não sabemos o que acontecerá a seguir. Pelo que entendi, Woodcock e Kushner ainda estão no Paquistão, diferente de Vance. Foi o que eu vi em um relatório. Meu palpite é que o Irã vai voltar a se envolver, porque a estratégia do Irã ainda não precisa mudar. Eles sabem que o tempo está a favor deles. Eles sabem que os Estados Unidos se aproximam da lei dos poderes de guerra, que exigirá que o presidente vá ao Congresso para pedir recursos em 60, 90 dias. Então, acho que as perguntas que precisamos nos fazer agora são, primeiro, o Irã conseguiu mudar a conversa, agora tudo gira em torno do Estreito de Hormuz. A questão nuclear ainda está em pauta. O presidente afirma, quero que não haja enriquecimento. Eu quero que não haja nenhuma declaração de que eles querem armas nucleares. Não sei por que nos importamos com uma declaração, porque eles já fizeram essa declaração. Alegaram ter fátuas do líder supremo, mas declarações não significam nada. A verdadeira questão aqui é, os esforços de boa-fé dos Estados Unidos ao ir ao Paquistão mudaram a postura das nações do Golfo, das nações asiáticas, das nações europeias, para realmente se juntarem, diferente do que disse o primeiro-ministro do Reino Unido, que vamos esperar até que tudo esteja resolvido antes de nos envolvermos? E a questão aqui sobre um bloqueio é, por que não paramos o petróleo iraniano antes de ir para a Índia e para a China? Então, neste momento, acho que não devemos interpretar demais o que as pessoas estão dizendo. Eu ouvi as declarações do presidente há pouco tempo. Muito disso é, como o Mike mencionou, você sabe, algumas coisas ele fala só para causar um efeito, mas realmente não sabemos o que vai acontecer a seguir. E, novamente, como tudo isso afeta Israel? Israel nem sequer tem um assento à mesa em Islamabad, o que é algo com que Israel realmente deveria se preocupar, apesar do fato de não ter relações com o Paquistão. Certo, você sabe, obviamente. Agora estamos ouvindo relatos de que Israel está se preparando para voltar à guerra, essencialmente com o Irã. O que sugeriria que, por causa desse impasse, pode-se dizer, nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, não vai haver outra escolha a não ser voltar a algum tipo de abordagem militar aqui. Segundo o relatório do Wall Street Journal, mais de 60% da frota naval da Guarda Revolucionária Islâmica, responsável por patrulhar o Estreito de Hormuz, permanece intacta. Então, de novo, isso me leva à próxima pergunta, que é, na sua opinião, os Estados Unidos entendem completamente a ideologia da República Islâmica e até onde essa república está disposta a ir para alcançar seus próprios objetivos? Você tocou em algo que eu acho muito importante e é algo sobre o qual já escrevi e falei. Eu não acredito que nossa equipe de negociação, por mais sofisticada que seja, perceba isso. Lidar com jihadistas radicais da vertente duodecimana que tem uma cultura de martírio e com quem não se pode negociar. Até o ponto a que queremos chegar, no fim das contas, sem mudança de regime. Eles não acreditam, não acho que entendam que são diferentes de outros agentes. Eu acho que eles acreditam que todos os agentes respondem ao mesmo tipo de motivações, mas os iranianos não. Eles estão dispostos a superar isso, a contar com cansaço americano, guerra sem fim, eleições americanas, todas essas outras coisas. Eles sabem que isso joga a favor deles. E os iranianos, não importa o que aconteça com eles, o objetivo deles é primeiro sobreviver. Se eles sobreviverem, de novo, eles pensam em décadas, séculos.
Pensamos em dias, semanas ou meses, se tivermos sorte. Por isso, eles sabem que podem esperar até desistirmos. Então, eu acho que nossa equipe de negociação precisa, de alguma forma, se realinhar. Depois de tantas negociações, talvez aprender com o fracasso do JCPOA que podemos ser manipulados. O Irã vence nas negociações. Eles podem não ganhar guerras, mas isso é o que importa no fim. Certo. Obrigado, Eric, por compartilhar seu conhecimento. Agora vamos focar na frente norte de Israel, enquanto diplomatas de Israel e Líbano se preparam para negociações de paz. A realidade no local está indo na direção oposta. Pelo menos 11 pessoas morreram em ataques israelenses no sul do Líbano, enquanto os combates entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah se intensificam, com a mídia libanesa relatando confrontos intensos no principal reduto de Bint Jabil. As forças israelenses agora estão cercando essa cidade. Elas estão avançando mais profundamente nos bairros restantes, como parte de um esforço para desmantelar a infraestrutura do Hezbollah. As forças de defesa de Israel afirmam mirar ameaças ativas, como um lançador de foguetes pronto para disparar. Enquanto isso, o Hezbollah continua lançando foguetes e drones contra Israel, mantendo as tensões altas dos dois lados da fronteira. Vou chamar a correspondente Balix Ladin para atualizar sobre as sirenes. Você segue no norte do país. Quais as últimas informações? Além disso, o que sabemos sobre os preparativos para as negociações em andamento ou que vão começar entre Líbano e Israel? Sim, bem, a última sirene foi ouvida em Golan, em Katrina, cerca de 1 hora atrás, que terminou sem vítimas ou danos. Foi um ataque de foguete naquela área. E durante o dia tem sido basicamente igual. Sirenes por toda a Alta Galileia e Galileia Ocidental, incluindo também a Baixa Galileia. Além de uma rajada de 10 foguetes que teve como alvo Carmiel, uma das maiores cidades também na Baixa Galileia. Eles não conseguiram causar nenhum dano ou vítimas. A realidade é muito difícil para os moradores do norte, especialmente os próximos da fronteira, com sirenes constantes durante o dia. Agora, por outro lado, em relação às negociações, vemos que isso tem, antes de tudo, sua própria influência na política interna do Líbano, com muitos agora preocupados, entre aspas, com uma guerra civil dentro do Líbano. O Hezbollah, obviamente, não aprova negociações diretas entre libaneses e israelenses. E é por isso que estamos vendo manifestações de protesto contínuas no centro de Beirute, em outras áreas, chamando o primeiro-ministro do Líbano, Waf Slam, de sionista. É por isso que eles o estão chamando assim. E por causa disso, de acordo com uma reportagem de hoje da MTV, um veículo de imprensa libanês, dizendo que o Afslam adiou sua visita a Washington. Ele estava programado para se encontrar com o secretário de Estado, Marco Rubio, mas ele cancelou ou adiou essa visita. Porque ele temia que em algum momento começassem a circular rumores no Líbano de que ele se encontrou com uma autoridade israelense de facto. Isso é algo que ainda é visto, pelo menos no Líbano, como uma traição ou deslealdade. Por isso ele decidiu, pelo menos por enquanto, interromper a viagem e não visitar Washington. De qualquer forma, estamos dizendo que isso vai ser absolutamente desafiador para o Líbano em geral. Porque, por um lado, o Hezbollah não quer se desarmar, então isso, na verdade, não vai parar os ataques israelenses. Mas também, o Hezbollah não quer que o governo libanês normalize as relações com Israel, ou sequer negocie com Israel. O que significa que o Hezbollah está planejando uma coisa. O objetivo estratégico dele é parar os ataques israelenses por um lado, manter suas armas por outro, ou seja, voltar ao dia 6 de outubro, ou na verdade ao dia 7 de outubro, quando começaram seus ataques. Então esse é um objetivo estratégico para o Hezbollah. E atualmente, dentro do Líbano, a discussão é muito perigosa, vamos chamar assim, entre aqueles que são a favor de negociações com Israel e aqueles que são contra, os apoiadores do Hezbollah. Certo. Obrigada, Malir, por estar conosco. Em breve mudaremos de assunto para uma região marcada por conflitos, onde há um raro momento de conexão que persiste há séculos. Poucos dias antes de Israel e Líbano iniciarem negociações diretas de paz, uma chama acesa em Jerusalém chegou a Beirute.
Estamos falando do fogo sagrado. Essa é uma chama da Igreja do Santo Sepulcro, que muitos cristãos ortodoxos acreditam surgir do túmulo de Jesus antes da Páscoa. Após a cerimônia na Cidade Velha de Jerusalém este ano, o fogo foi levado de avião de Israel até o Chipre e, em seguida, por helicóptero do exército libanês até o Palácio Presidencial em Beirute. E o momento disso certamente é difícil de ignorar, porque isso está acontecendo, como acabamos de dizer, justamente quando os dois países, que ainda são tecnicamente inimigos, estão se preparando para sentar e conversar em Washington, D.C. Vamos agora para Gaza. Embora os combates possam ter sido interrompidos, as negociações estão longe de terminar. Delegados do Hamas estão no Cairo hoje para negociações com mediadores egípcios, em meio a tensões sobre o que o grupo diz serem violações israelenses do cessar-fogo em Gaza. Segundo autoridades do Hamas, eles pressionam pela implementação total do acordo, que inclui a retirada das forças israelenses de Gaza, reabertura das passagens de fronteira e aumento da ajuda humanitária ao território. Também se espera que apresentem uma demanda política maior: a entrada de um órgão de tecnocratas palestinos, com apoio dos Estados Unidos, para administrar Gaza. O Hamas se reúne com outras facções palestinas, indicando que não é só sobre o cessar-fogo, mas também sobre o futuro de Gaza. O grupo terrorista se recusa a se desarmar, que era a principal condição para Israel aceitar o cessar-fogo. Quero voltar aos nossos convidados no estúdio sobre isso. Quero começar com o Iac, só para falar sobre a importância dessas negociações, ou dessas conversas, podemos dizer assim, que estão acontecendo no Cairo. Na verdade, não. O fato é que a segunda etapa dos 20 pontos de Trump exige o desmantelamento do Hamas. E isso não está acontecendo. E não só isso não está acontecendo, mas essa força que deveria ser criada e outras coisas que deveriam ser feitas para passar para a fase 2 também não estão acontecendo. Então, basicamente, essas conversas são um tipo de diálogo entre os egípcios e o Hamas. Mas, mesmo assim, Israel está mantendo sua posição até a linha amarela em Gaza, e o Hamas está controlando o outro lado. E eu acho que, no final das contas, vai caber a Israel decidir se vai retomar a guerra e garantir que o Hamas seja desarmado e Gaza seja desmantelada, porque, caso contrário, não vejo nenhum progresso sendo feito. E é meio aquela história do ovo e da galinha, porque o Hamas está dizendo que Israel tem que se retirar, mas isso não faz parte dos 20 pontos de Trump, porque os 20 pontos de Trump dizem especificamente que o Hamas tem que ser desarmado. E isso não está acontecendo. Então, ou Israel aceita o status quo e permanece nessa linha, ou retoma a guerra sob suas condições. Certo. Quero passar para você, Yaakov, só para ter uma noção do que tem acontecido durante essa guerra contínua com o Irã, porque, obviamente, o foco, especialmente o foco da mídia, mudou. Há pouca cobertura sobre o ocorrido na faixa de Gaza. Quão focado está o exército israelense em enfrentar o Hamas e o fato de que esse é um grupo que claramente não está disposto a se desarmar neste momento? Como você disse, houve pouca cobertura, mas isso não quer dizer que nada aconteça. Recebemos quase diariamente atualizações do Comando Sul das Forças de Defesa de Israel sobre operações militares em Gaza. O que tem acontecido? Só para relembrar rapidamente, sabemos que Gaza está basicamente dividida ao meio. As forças de defesa de Israel têm controle operacional sobre aproximadamente 50% da faixa. E no lado oeste da faixa temos o Hamas, o enclave que ainda resiste. Agora, quase diariamente, as forças de defesa de Israel têm atacado células terroristas do Hamas que tentaram cruzar a linha amarela testando as forças israelenses. Eles estão sendo eliminados. Eles estão sendo detectados e eliminados. Houve eliminações importantes de terroristas sêniores do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, além de fornecedores de armas e envolvidos nos massacres de 7 de outubro nos últimos dias. No fim, onde as forças de defesa de Israel controlam, já destruíram a maior parte da infraestrutura terrorista, como túneis e prédios armadilhados.
E no sul de Gaza, vimos um nivelamento total das áreas de Rafah que estão sob o controle israelense para poder criar o que eles descrevem como a nova Rafah. A esperança é trazer civis de Gaza para essa nova área que não estará sob controle do Hamas. E na parte da faixa controlada pelo Hamas, estamos vendo exatamente o oposto. Estamos vendo o Hamas aprofundar seu controle. Estamos vendo o grupo recrutar novos terroristas. São jovens sem nenhuma experiência de combate e praticamente nenhum treinamento. Eles recebem um fuzil Kalashnikov, um salário, talvez um lançador de RPG e basicamente recebem uma área para patrulhar. Então é isso que está acontecendo. O Hamas não consegue importar grandes quantidades de armas. Está tendo dificuldades com isso. Mal consegue importar qualquer coisa. No fim, o Hamas se recusa a se desarmar, o que era previsível. Quem achou que o Hamas faria isso não entende o grupo. Acho que estamos em contagem regressiva. Temos uma contagem regressiva para o próximo confronto. Como será? Existem várias opções daqui para frente. Certo. Quero passar a palavra para você agora, Ariel, e ouvir sua opinião sobre o que isso significa para as relações regionais. A falta de foco em Gaza, a atenção total no Irã, isso mudou. Estamos vendo os Estados Árabes do Golfo praticamente alinhados com os Estados Unidos e Israel no sentido de quererem a queda do Irã, embora, é claro, eles não estejam necessariamente fazendo essas declarações publicamente. Ainda assim, a questão de Gaza permanece. O que isso significa, afinal, para o futuro das relações entre Israel e o Golfo? As posições públicas não mudaram no que diz respeito aos sauditas. Eles querem, como já era a condição antes de 6 de outubro, ver um caminho viável para a criação de um Estado palestino. Qualquer autoridade saudita com quem você converse vai dizer que esse era o preço antes de 7 de outubro e continua sendo o preço agora. E, portanto, está claro que não pode haver um caminho para a criação de um Estado palestino enquanto o Hamas continuar armado. Eles também precisam se envolver, mas não estão fazendo isso. Vimos na sessão de inauguração do Conselho de Paz de Trump que vários países do Golfo decidiram doar grandes somas de dinheiro para o Conselho de Paz. Mas isso é por motivos políticos, não para realmente se envolver no desmantelamento do Hamas. E estamos de volta na I24 News em inglês. Obrigada por ficarem conosco. Agora, Europa. Vídeos sexuais, corrupção e possível terremoto político. Húngaros vão às urnas. Como sugerem as pesquisas, pode ser o fim do segundo mandato de Viktor Orbán como primeiro-ministro, cargo ocupado desde 2010. E não são só os húngaros que vão prestar atenção ao resultado. O mundo inteiro está de olho. E Joe Brown explica o porquê. É uma participação recorde, cujos resultados podem ir muito além de Budapeste. O primeiro-ministro Viktor Orbán enfrenta seu primeiro grande desafio desde que reassumiu o cargo há 16 anos. Se as pesquisas indicam algo, a situação do partido Fidesz dele não é boa. Estou aqui para vencer. Estou aqui para vencer. Ele disputa com Peter Magyar, ex-político do Fidesz, cujo partido Teja liderava as pesquisas nos últimos meses. Sabemos com certeza que, se esta eleição ocorrer de forma tranquila e dentro da lei, ela será vencida por TISA e pela Hungria. Magyar se mostrou popular ao visitar áreas e pessoas marginalizadas após 16 anos de governo Orbán, cujos críticos o acusam de corrupção, repressão à mídia opositora e enfraquecimento do judiciário húngaro. A campanha de Magyar foca em temas internos como saúde e economia. Orbán, por sua vez, aborda questões existenciais e critica o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, afirmando que ele conduz a Europa à guerra. A Hungria é, de longe, o país menos simpático aos ucranianos na União Europeia. Até mais tarde! Usando o seu veto para barrar um empréstimo de 105 bilhões de dólares para Kiev, o Fidesz espalhou cartazes por cidades e vilarejos, comparando Magyar a Zelensky e com palavras como perigo e vamos impedi-los, ao lado dessas imagens. Orbán manteve laços próximos com Moscou pela dependência do gás e energia russos. Quebrando o precedente de não interferir em eleições, várias figuras do governo Trump, incluindo o presidente, apoiaram Orbán nos últimos meses.
O vice-presidente J.D. Vance até discursou em um comício de Orbán na semana passada em Budapeste. A direita americana, especificamente o movimento MAGA, vê as políticas sociais e fiscais de Orbán como um modelo para o sucesso do conservadorismo. Políticos do governo israelense também apoiaram Orbán, como o ministro para Assuntos da Diáspora, Amichai Shikli, que disse que Budapeste é uma das capitais europeias mais seguras para judeus pelas políticas antimigratórias e retórica pró-Israel da Hungria. Além dos Estados Unidos, a Hungria foi o único país visitado por Benjamin Netanyahu após o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Alguns episódios da campanha foram controversos. Magyar afirmou que Fidesz e sua ex-namorada se uniram para chantageá-lo com um vídeo sexual. Há ainda o receio de que Orbán, como Trump, não aceite o resultado da eleição. Eu estou aqui para vencer. E o que você perdeu? Eu gosto de vencer, sim. O resultado, que pode demorar por causa dos protocolos de votação no exterior, será acompanhado atentamente pelo Oriente, Ocidente e pela área indefinida entre eles. Vamos voltar para Yaki Dayan, ex-cônsul de Israel em Los Angeles, que está conosco. Yaki, você sabe, se Orbán perdesse depois de 16 anos no poder, o que isso significaria para a Europa como um todo? Olha, para a Europa seria um grande sucesso, porque muitas vezes a Hungria apoiou a Rússia e bloqueou muitas decisões que precisam ser tomadas por unanimidade na União Europeia. Então, isso significaria uma grande vitória para a União Europeia. Eu diria que esse não é o caso para Israel, para os americanos ou para a Rússia também. Porque para Israel, muitas vezes, quando a União Europeia quis impor sanções, Israel, eles precisavam não só de maioria, mas de uma votação unânime para impor sanções a Israel. A Hungria votou contra isso. Eles votaram contra isso. E para os americanos, acabamos de ver o vice-presidente, acabamos de ver J.D. Vance vindo para a Hungria e dizendo que isso é a civilização ocidental. Esse é o apoio ao Orbán. Então, acho que a União Europeia ficaria muito feliz. Acho que o governo israelense, o governo americano e a Rússia também ficariam menos satisfeitos se Orbán perdesse. Certo, quero dizer, só para resumir, o que os Estados Unidos parecem dizer é que vão apoiar qualquer governo que acabar assumindo, seja o Orbán ou, claro, o seu oponente neste momento. Mas no fim das contas, como você acha que isso seria? Então veja, o oponente dele, na verdade, é um amigo de Israel. O único medo em Israel é que, por exemplo, se a União Europeia pressionasse ele preferiria ficar do lado da União Europeia, em vez de se opor à União Europeia inteira, como Orbán estava se opondo à União Europeia inteira. Mas não tenho dúvida de que Israel, os Estados Unidos e outros apoiariam o oponente dele se ele vencer. Não tenho dúvida de que seja o caso. Seria muito mais difícil para Israel nas decisões dentro da União Europeia, mas ele ganharia o apoio de Israel, não tenho dúvida. Tudo bem, Aki. Gostaria de te agradecer muito por ter vindo ao nosso estúdio. Agora vamos para a Espanha. Israel convocou o enviado da Espanha após um boneco do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ser explodido em um festival local chamado Queima de Judas, onde figuras públicas às vezes são usadas como alvos simbólicos. Neste ano, autoridades israelenses afirmam que a situação ultrapassou limites, apontando ódio antissemita e responsabilizando a retórica do governo da Espanha. O boneco, que tem mais de 6 metros de altura e estava cheio de explosivos, foi detonado diante de uma multidão que aplaudia em uma cidade próxima a Málaga, como parte dessa tradição de décadas. Autoridades espanholas negam as acusações de incitação. Eles insistem que são contra todas as formas de ódio. Mas vamos chamar a jornalista Graham Keeley, de Madrid, para explicar o que está acontecendo aqui. Obviamente, estamos vendo o que se pode chamar de uma deterioração das relações não só entre a Espanha e Israel, mas também entre a Espanha e os Estados Unidos, em meio à guerra com o Irã. Ajude-nos a entender o contexto aqui e o quão incomum é usar uma figura como Netanyahu em um evento como este. Desculpe, não estou ouvindo nada. Você consegue me ouvir agora? O Graham consegue nos ouvir?
Sim, eu consigo. Sim, ótimo. O que eu perguntei foi basicamente para você explicar um pouco o contexto aqui. Estamos vendo as relações entre Espanha, Israel e Estados Unidos piorarem com a guerra. Sabe, essa tradição da malhação do Judas, quão incomum é usar uma figura como Netanyahu? Acho que o contexto é esse. Essa é uma tradição nessa cidade em particular. Que acontece desde a década de 1940. Em que as pessoas escolhem uma figura que representa, na opinião delas, o mal ou coisas ruins. Todo ano eles escolhem uma figura diferente. Ano passado, por exemplo, foi Donald Trump. Anteriormente já foi Vladimir Putin e muitas outras figuras. Então é a opinião local deles. E é algo muito próprio de El Burgo, o vilarejo ou a cidade em questão. Eu não diria que isso tem qualquer relação com a política do governo espanhol. Como isso está sendo recebido na Espanha? Digo, pode-se dizer que não há relação, já que o governo espanhol não participou desse evento cultural. Mas, obviamente, Pedro Sánchez é muito crítico ao Estado de Israel e à guerra com o Irã, a ponto de impedir que os Estados Unidos usem bases espanholas para operações militares. Então, sabe, estamos vendo basicamente o público espanhol se alinhar com Pedro Sánchez em todas essas declarações? Uma série de pesquisas mostrou que o povo espanhol aprova a postura de Sánchez, basicamente criticando Israel, criticando os Estados Unidos na guerra com o Irã e, anteriormente, a guerra de Israel em Gaza. Então, com certeza, a opinião pública tem sido bastante anti-Israel. Eu diria que, ao mesmo tempo, também existem elementos na sociedade espanhola, talvez o Partido Popular Conservador, que seguem uma linha diferente e são muito pró-Israel no momento. E em uma pesquisa divulgada hoje, foi constatado que o Partido Popular está a caminho de vencer as eleições gerais no próximo ano. Então, é uma mistura, embora eu ressalte que as políticas de Sánchez têm se mostrado populares. Muito interessante. Obrigado por participar, Graham, de Madrid, com essa análise. Agora seguimos para a Turquia. Líderes israelenses criticam o presidente turco Erdogan após notícias de que promotores na Turquia querem prender dezenas de altos funcionários israelenses, incluindo Netanyahu, por supostos crimes ligados à guerra em Gaza. A resposta de Jerusalém, foi explosiva. Netanyahu acusou Erdogan de massacrar curdos e de se alinhar com os grupos aliados do Irã. E o ministro da Defesa, Israel Katz, chegou a chamá-lo de tigre de papel. A Turquia respondeu e seu Ministério das Relações Exteriores comparou Netanyahu a Hitler. Em uma declaração oficial, quero chamar a doutora Hayat Cohen para explicar isso para a gente. Obviamente, temos visto o relacionamento entre Turquia e Israel se deteriorar há anos. Mas como a sério devemos levar essas medidas legais que estão vindo de Erdogan? Bem, antes de tudo, gostaria de ressaltar que isso é algo simbólico. No final das contas, os poderes jurisdicionais do judiciário da Turquia são limitados às fronteiras do país. Mas, na minha opinião, o que é mais importante aqui não é apenas a acusação, mas sim o desejo da Turquia de conduzir uma campanha de deslegitimação contra o Estado de Israel. E, obviamente, essa decisão judicial é apenas uma ferramenta dentro desse quadro maior. Estamos vendo que a Turquia está fazendo isso de maneira muito sistemática. A Turquia está conduzindo uma campanha de deslegitimação muito sistemática. Precisamos analisar as declarações das autoridades turcas. Eles estão dando vários apelidos diferentes ao primeiro-ministro de Israel e ao Estado de Israel, como quadrilha genocida e assim por diante. E, portanto, acho que isso deve ser condenado. E, obviamente, isso não contribui para o futuro das relações. Estamos vendo que isso está contribuindo para o agravamento das relações. E, obviamente, se também tivermos que falar sobre a acusação em si, não envolve apenas altos funcionários israelenses. Alguns jornalistas israelenses, um rabino israelense, quer dizer, isso é muito estranho.
Sim, eu queria chegar a esse ponto, Dr. Rianeiro Chuck. Claro, obviamente estamos vendo uma lista de diferentes, pode-se dizer, figuras israelenses que seriam presas, essencialmente, se desembarcassem na Turquia. Sabemos que a Turquia tem sido um destino de viagem importante para israelenses há anos. Claro, isso parece estar mudando. Segundo as pesquisas, o que entendemos sobre o público turco e como ele vê Israel neste momento? Bem, infelizmente, depois do dia 7 de outubro, só por alguns dias eles falaram sobre as vítimas israelenses. Mas depois, talvez uns 3 ou 4 dias depois, a imprensa turca passou a focar exclusivamente no lado palestino. E, infelizmente, eles começaram a fazer uma campanha de difamação contra o Estado de Israel. E isso, no início do nosso programa, eu falei sobre essa deslegitimação. E não é conduzida apenas pela imprensa pró-Erdogan. Também é um denominador comum entre o campo anti-Erdogan e o pró-Erdogan. E, portanto, deixe-me criticar o Ministro da Defesa de Israel, aproveitando a oportunidade. Ele também está marcando algumas figuras da oposição, como se essas figuras da oposição pudessem concordar com ele. No caso de Israel, infelizmente, podemos dizer com certeza que tanto o campo pró-Erdogan quanto o campo anti-Erdogan, o consenso de ambos os campos é, infelizmente, a crítica a Israel. Há chance de as relações entre Israel e Turquia voltarem ao que eram ou a situação se deteriorou tanto que não há mais retorno? Olha, eu gostaria de poder falar de uma forma mais otimista, mas estou conduzindo uma pesquisa muito analítica sobre essa deterioração. E eu vejo uma desorientação constante no relacionamento. E não vejo que isso esteja melhorando. E levando em conta também que, você sabe, algumas figuras muito importantes, como o chefe do Estado-Maior de Israel, ele está acima das questões partidárias. Você sabe, ele não é filiável ao Partido Likud nem ao Partido Trabalhista. Ok, ele é alguém que está acima da política. Mesmo uma figura assim, quando é acusada de cometer um genocídio, eu entendo que o lado turco não está interessado em normalizar as relações, mesmo que vejamos uma mudança de governo aqui em Israel. Então eu sou muito pessimista. Eu realmente espero, e gostaria de enfatizar isso, eu realmente espero estar errado e que veremos um futuro mais promissor para a relação entre Israel e a Turquia. Porque no final das contas, esses dois países nunca declararam hostilidades um contra o outro. Então, destruir as coisas é muito fácil, mas construir confiança é muito complicado. E hoje em dia estamos vendo esse desgaste no relacionamento. Vamos torcer para que o bom senso prevaleça. Gostaria de agradecer muito por estar conosco, doutora. De volta ao centro de comando, núcleo da Guerra de Israel. Oficiais americanos e israelenses trabalham juntos, compartilhando segredos, alvos e decisões em segundos, em um nível de cooperação que ambos afirmam ser inédito. Vamos conferir. Eles controlam as informações das Forças de Defesa de Israel para os militares americanos e estão entre os primeiros a recebê-las na volta. Durante 40 dias, eles permaneceram no centro de comando das Forças de Defesa de Israel, o coração das decisões da guerra, e foram responsáveis pela conexão extraordinária entre os dois exércitos e pelo nível de cooperação entre Israel e os Estados Unidos. Imagine que estamos sentados juntos em salas compartilhadas, decidindo os processos operacionais da forma mais íntima possível. Quando você chega a esse nível de intimidade, você já conhece. Nós o chamamos de parceiro. Sobre o parceiro, eu sei tudo. Ele sabe quantos filhos eu tenho, eu sei quantos filhos ele tem, e isso é realmente baseado em confiança pessoal. Minha divisão está distribuída em 7 locais diferentes em todo Israel, e a divisão de inteligência está distribuída em cerca de 5 locais nos Estados Unidos. Também, na maioria dos lugares em Israel, nós sentamos ombro a ombro ao lado dos nossos parceiros americanos. Representantes americanos estão nas salas de controle. Representantes americanos sentam conosco, aprendem literalmente a nossa língua, tanto no aspecto operacional quanto no profissional, entendem como pensamos, como trabalhamos.
A confiança entre nós é grande. Compartilhamos um banco de alvos comum e nossos planos militares são sincronizados e coordenados. Cada lado traz os alvos que possui, seu próprio banco de alvos. Colocamos todos em um pool comum e os executamos. Pode ser, aliás, que amanhã, depois de amanhã, ontem ou anteontem, os americanos tenham atacado alvos israelenses e vice-versa, porque, uma vez que está tudo nesse mesmo pool, já olhamos para isso de uma forma diferente. Um avião americano sobrevoa o espaço aéreo do Irã. Vocês identificam uma bateria antiaérea, por exemplo? Existem situações assim, de forma imediata? As ameaças aéreas são a responsabilidade da Lamdan. Sentamos juntos com eles, ombro a ombro, e sabemos quem transmite qual informação e por quais métodos, que desenvolvemos juntos antes da guerra. Quando há uma indicação dessas, de qualquer fonte que seja, sabemos transformá-la em um alerta para o parceiro em questão de segundos. Às vezes discutimos sobre isso, eu quero alvo. Discutimos animados pelo entusiasmo com o nosso trabalho. O jogo é, obviamente, um jogo de informação, certo? No caso de vocês, para onde e como a informação flui? A resposta é tudo. Esse é o alcance da cooperação. Nós lidamos com o debate acadêmico mais avançado sobre o que os líderes no Irã pensam. Trabalhamos com alvos junto com o parceiro, o que significa primeiro entender a linguagem diferente de cada um. Cada um fala uma língua diferente. Compartilhamos conhecimento, infraestrutura de conhecimento, métodos e, no final das contas, objetivos, até proteção de forças e defesa das tropas. Eu acho que a grande maioria da inteligência que ajuda os americanos a proteger suas forças vem de Israel. O que você acha que o pessoal da área pensa? Essa é uma pergunta, talvez a pergunta das perguntas. Eu acredito que os iranianos não entendem a profundidade da penetração neles. Olha, não vou sentir isso. Não sei se isso é realmente ruim. A história da guerra, a ligação entre os exércitos e as pessoas na sala podem ser ilustradas pelo relato do navegador desaparecido e pelos eventos no centro nevrálgico durante as horas críticas em que soldados americanos atuavam no Irã. Foram talvez as 72 horas mais tensas que já vivi na sala de comando conjunta, onde realmente ficamos sem fôlego. Quando digo nós, refiro aos oficiais e soldados das Forças de Defesa de Israel e do Exército dos Estados Unidos que estavam juntos conosco. Relatórios circulando para os dois lados sobre um avião que foi atingido e agora há um trabalho das Forças de Defesa de Israel para ver como podem contribuir para esse esforço. Alguém liga para vocês de algum lugar e diz: pessoal, isso foi o que aconteceu. Vejam como podem ajudar. Ou a ligação vem do nosso lado. A iniciativa partiu de nós, com o desejo de ajudar onde fosse possível. Houve esforço intenso em tudo que podia ser feito. O espírito era: ajudem em tudo o que for possível fazer. O evento do piloto e do navegador injetando-se em território iraniano. Também nesse evento, nós utilizamos o sistema que temos, que nos permite basicamente fornecer ao parceiro informações para proteger suas forças. Isso não é algo técnico ou fácil. Isso começa com a coleta e compreensão da situação dele e o entendimento da situação iraniana na região. Todas essas coisas exigiram direcionamento da coleta. Isso não é algo simples, porque você está sempre dividido entre querer fornecer o máximo de informações rapidamente e proteger suas fontes. Nossa função é garantir que isso atenda à necessidade do parceiro. O momento em que conseguiram resgatá-lo foi talvez o momento mais emocionante da operação até agora. Quando todos nós estamos sentados na central de comando, olhando para as telas e recebendo o relatório das forças que têm o resgatado, e ele está a caminho de um local seguro. Foi uma explosão incrível de emoções, também houve lágrimas ali. Todos nós sentimos um grande alívio e foi um momento extraordinariamente emocionante. Nem sempre foi assim. Um banco de alvos compartilhado, materiais de inteligência secretos sendo trocados e aviões-tanque americanos reabastecendo caças israelenses em grandes altitudes. O começo remonta a vários anos atrás. O relacionamento com os americanos não surgiu de repente. Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro. São anos de exercícios conjuntos e planos em comum. O Estado de Israel, há cerca de 5 anos, em setembro de 2021, passou por um processo incrível, liderado pelo parceiro americano. E, na verdade, a responsabilidade foi transferida do comando EUCOM, European Command, em uma coincidência histórica com a assinatura dos Acordos de Abraão, para a responsabilidade do comando CENTCOM, Central Command, que é responsável pelos países do Oriente Médio. Essa transição trouxe uma oportunidade cujos resultados nós vemos hoje. Ele assume o cargo, certo? E no primeiro dia, ele liga para um representante das Forças Armadas Americanas, não é?
A partir disso, já durante o período de transição, eu me encontro com meus pares, realmente viajo e os encontro pessoalmente. No nível pessoal, tive o privilégio de acompanhar esse processo. O almirante Cooper, hoje comandante do CENTCOM, foi apresentado por mim ao comandante da Marinha de Israel em sua primeira conversa com o representante israelense. Revelamos tudo aos americanos? Eles fazem o mesmo conosco? A resposta para as duas perguntas é absolutamente não. Mas a quantidade de exemplos que tenho de situações em que nós ou eles evitamos falar sobre certos assuntos diminuiu muito. O planejamento foi diferente da execução? Pode te surpreender ouvir isso, mas saiu quase exatamente como planejamos juntos. Como previmos e como imaginamos depois de muita preparação prévia. Você fala com o seu cara, diz pra ele: Joe, conseguimos. Como se tivesse essa conversa empolgada de algo vivido juntos. Claro, tem dois momentos marcantes que eu lembro. Um é no dia 28 de fevereiro, às 8h02, que é basicamente o início da operação. A gente fala sobre isso e diz: começamos, estamos juntos nessa. Após o voo de abertura, vocês se ligam ou entram na chamada de vídeo? Sobre o que falam? Qual é o primeiro assunto, as primeiras palavras que você diz? Acho que a grandiosidade dos acontecimentos é tanta que não tem como não ficar impressionado e dizer um para o outro: você acredita, chegamos nesse momento. E esse é o melhor cenário que eu poderia imaginar em termos da preparação com a qual chegamos. Sabia que essa campanha seria diferente do que imaginamos, pois são situações históricas que nunca ocorreram antes. Por causa da confiança que foi construída antes disso, você simplesmente vê um sorriso compartilhado. Você vê que está olhando nos olhos dele através da tela. Você vê que nos entendemos e que daqui para frente vamos ajudar em tudo que for preciso, tanto nos momentos de baixa quanto nos momentos mais fortes que existem. No exército, depois de uma semana de guarda na chuva, os soldados já se tornam amigos. Na guerra, o trabalho conjunto cria laços pessoais e até amizades. Também se formam amizades, brincadeiras entre si, e cada um já sabe qual café o outro não toma e quais turnos ele não gosta. Brincadeiras com o outro lado, tipo, primeiro tudo, Pesach é um evento interessante para o parceiro americano, ele descobre que não pode mais comer hametz, isso não é algo fácil para um americano fazer. Vi um parceiro comendo gefilte fish que um reservista trouxe e preparou em casa. Tive a oportunidade, um pouco antes da campanha, antes de começar a guerra, de receber um desses oficiais para um jantar na minha casa. Ele se sentou à mesa do Shabbat, comeu gefilte fish, fizemos o kiddush e no fim da noite ele me disse: é por isso que estamos aqui. Para que isso continue ocorrendo em Israel, isso me fez ver a força dessa conexão, o quanto é incrível estarem conosco e o real significado disso. Volta à história de um parceiro que já está há um mês connosco nos abrigos subterrâneos, aprendendo hebraico lá. Mas com quem ele está aprendendo hebraico? Ele se conecta com jovens e pessoas ao seu redor, todas motivadas, profissionais, com a moral elevada e excelentes. Temos jovens maravilhosos, ainda crianças. Eles provavelmente também não acreditavam que a campanha conjunta seria assim, ombro a ombro. Às vezes improvisar, e para eles isso é só o começo. Como você se sente depois de um mês assim? Primeiro, acho que o meu rosto está desfocado, mas espero que veja o brilho nos meus olhos. Somos muito dedicados a isso, de uma forma pessoal que posso te dizer. Eu sinto um orgulho enorme e por isso, se você me perguntar, eu acordo todo dia de manhã com um sorriso, apesar de toda a dificuldade. Eu acho que a efetividade operacional que resulta disso, no final das contas, vai ser algo que realmente vai nos permitir manter a segurança a longo prazo. Bastante fascinante. Certo, por enquanto é isso da redação do I24 News. Obrigada por nos acompanhar. Fique com a gente, porque estaremos de volta ao vivo às 20 horas. Horário de Israel com as últimas atualizações da região. Eu sou Natasha Kirchuk, este é o I24 News e nos vemos em breve.